Taggart, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus. Que bom estar aqui, gente. Opa, me chamaram de lindo, muito obrigado. Minha mãe já com o senhor e minha esposa e minha filha de 8 anos concordam com você. Só também, para por aí. Porque o resto me acha parecido com o Sméagol do Senhor dos Anéis. Mas enfim, são as intimidades. Gente, eu tenho que combinar com o pessoal que me chama para pregar, para palestrar, enfim, que não dá para tocar essa música antes da minha fala, que eu amo essa música. Eu estou todo afetado aqui agora. E eu sou teólogo, teólogos não choram. Aí como é que a minha imagem aí vai ficar? Pô, eu vi o Bibo chorando, até levantando a mão. Não dá, essa música aí não dá. Essa música aí não dá, não tem como. Eu amo essa música. Gente, um tema simples para tratar com vocês aqui nessa manhã, o futuro da humanidade. Eu poderia resumir da seguinte forma a minha palestra sobre o futuro da humanidade. É todos aos pés do Senhor Jesus. Uns reconhecendo Ele como Salvador e outros como o condenador. Enfim, vai acontecer isso. Todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus. Mas isso seria muito fácil e seria também muito rápido. E eu, Guilherme Franco, estou com 24 minutos. Não fiquei só com 19 igual você, então eu estou tranquilo, posso falar à vontade. O Guilherme ficou desesperado ontem, porque só deram 19 minutos para ele. Mas mandou bem, mano, foi maravilhoso. Maravilhoso. Mas, gente, então o futuro da humanidade. Estamos pensando muito sobre o futuro aqui nesse tempo que já começa. E eu quero, para pensar o futuro da humanidade com vocês, obviamente que existem muitos desdobramentos. Aliás, só um parênteses aqui, muito obrigado, pastor Sidney, de oportunizar esse momento de encontrar você, amigos da caminhada, irmãos e irmãs, e realmente o tempo de mesa, do qual não sou digno de estar ali. Então, obrigado por isso, muito obrigado mesmo. Mas voltando aqui então, para nós pensarmos o futuro da humanidade, eu quero voltar para o relato das origens. Para pensarmos o futuro da humanidade, quero voltar com vocês para Gênesis, porque a humanidade, de certa forma, o Yuval Harari vai dizer no Deus, Homo Deus, de alguma forma ele faz algumas observações interessantes. A gente não precisa concordar com tudo que ele escreve, mas ele faz algumas observações acerca da história do amanhã, que fazem sentido, porque de alguma forma a humanidade venceu a guerra, ela venceu a peste e ela venceu a fome. Ainda que a gente tenha guerra, ainda que a gente tenha fome, e agora a gente enfrentou aí o coronavírus, que ainda está mais tímido, graças a Deus, o que possibilita uma conferência sem máscaras, pelo menos aquelas que a gente enxerga. Então, ainda que a gente tenha vencido, a gente venceu a peste e a fome, a gente tem ainda insegurança alimentar no Brasil, mas grosso modo, e eu concordo com esse argumento do Harari, a fome existe por conta de políticas, muita gente passa fome por conta de políticas públicas, porque nós temos condições de alimentar o mundo. A gente não precisa estalar o dedo como Thanos para eliminar metade da população do universo para a gente voltar para o balanço. Não, a gente tem condições de alimentar a população. E amo muito tudo isso, para ficar no espírito aqui do irmão que falou ontem. Então, a gente tem condições. O fato é que falta administrar todos esses recursos que Deus nos dá. Falta nós administrarmos esse jardim que o Senhor nos deu. Então o que acontece? O ser humano, de alguma forma, venceu os seus maiores inimigos. Mas ele ainda não venceu a morte. Ele ainda, e talvez nunca vencerá, mas a humanidade, ela busca a imortalidade. A imortalidade não tem como, porque isso é uma característica dos deuses. No nosso caso, de um único Deus. Mas o ser humano busca a imortalidade. E o avanço científico, a biotecnologia, a engenharia genética, é meio assustador o negócio. As coisas que estão fazendo por aí, desenvolvendo fetos, a partir, de partes nossas, e a engenharia genética é assustadora. Aquilo que a gente vê no cinema, gente, a ficção científica, ela é meio profética. E a gente nem sempre sabe quando a ficção científica ela está imitando a vida ou a vida está imitando a ficção científica. Mas é meio assustador algumas coisas que a gente vê nas telas e a gente vê que a ciência está avançando. Ou seja, a ciência ela está buscando a imortalidade. É claro que a ciência não vai conseguir criar super-homens e super-mulheres ao ponto de resistir que um container, se cair na cabeça, não esmague. Mas a ideia é que a gente possa viver até, se você tiver dinheiro, muito dinheiro, daqui a 50 anos, talvez você possa viver mais 100. E assim são algumas previsões que estão fazendo. O Google está investindo muito dinheiro nessa questão de como a gente vai prolongar a vida sobre a Terra. A gente já venceu muitas coisas, mas a morte ainda não.
E de alguma forma, a ciência, e aqui eu não estou falando contra a ciência é algo maravilhoso. A ciência, ela revela o primeiro livro que Deus escreveu. O primeiro livro que Deus escreve é a criação. E na criação a gente já tem pistas desse Deus maravilhoso. Nós já temos uma revelação desse Deus. A ciência é algo maravilhoso. Mas a partir do momento que a ciência desloca Deus e acha que Deus é coisa de igreja e é uma fé privada, ela de fato quer ocupar o lugar de Deus. E sim, a ciência está buscando essa amortalidade. A ciência, ela está nada mais, nada menos do que assumindo um caráter de árvore da vida. E eu quero ler com vocês o relato de Gênesis, no capítulo 2, versículo 9. O versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, eu leio na versão NVT, nova versão transformadora. O Senhor Deus, Gênesis 2:9, o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. E no meio do jardim ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí no versículo 16 e 17, o Senhor dá a orientação: olha, comam à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, o ser humano é proibido de comer o fruto de uma única árvore, o conhecimento do bem e do mal. E por quê? Porque ele não precisa disso, deixa isso com o seu Criador. Mas é interessante que a árvore da vida estava disponível para ser comida. Inclusive, o ser humano foi criado mortal. O fôlego de vida que nos é dado, esse termo no hebraico, ele denota, nefesh, denota transitoriedade. Nefesh é o ar, é a garganta. Então o ser humano não foi criado imortal. O ser humano foi criado mortal e ele não morreria enquanto tivesse o quê? Acesso à árvore da vida. Porque a gente fica, é uma pergunta de quinta série, mas eu acho ela legal. Se Adão não tivesse pecado, logo ele não morreria. A galera, será que Adão estaria andando entre nós? Mas ia caber todo mundo no mundo, velho? Se desde Adão a galera não morresse? Eu penso que chegaria um momento que Deus falasse assim: olha, hoje tu não vai comer da árvore da vida, que agora tu vai mudar aí vai mudar esse status, vem para mim. Ou a gente já estaria colonizando Marte, quem sabe, porque é um dos objetivos do Elon Musk, inclusive eu já pedi para ele me comprar, ele não quis, mas ele quer, a missão dele é colonizar Marte. Talvez se não tivesse acontecido a queda, a gente já estaria aí explorando os planetas, seria bem legal, interessante, e talvez se realmente coubesse todo mundo e tal. Eu queria morar em Pandora, acho muito legal, não vejo a hora de James Cameron voltar com Avatar 2, aliás, Avatar 1 volta para os cinemas agora em setembro, muito obrigado James Cameron, eu gostaria de morar em Pandora. Mas eu imagino que a morte, se não tivesse a colonização de outros universos e espaços, enfim, acho que seria uma coisa muito legal, como é em Pandora, a pessoa deita na terra e ali ela volta para Adamá, porque Adam vem da Adamá. O ser humano cria o Adam, ou seja, a humanidade da terra. O Adam vem da Adamá, que é a terra, e por isso ele precisa cuidar dessa terra. Seria uma coisa bem bonita, orgânica, enfim, a gente se dissolveria naquela terra, seria bem lindo. Meio esotérico, eu sei, mas eu estou aqui cogitando as coisas. Então fica comigo aqui, vamos voltar para o que é bíblico então. Vamos voltar aqui para o que é bíblico. O fato é que o ser humano, a gente vai ler depois no capítulo 3, um capítulo muito triste para a nossa história. Nós vamos ler no capítulo 3 que o ser humano, ele quis comer, ele foi seduzido pela sabedoria, pela astúcia, pelas religiões, que é o que a serpente representa nesse texto, e ele então resolveu ouvir outras vozes, e não a voz de Deus. Ele não quis mais obedecer à lei de Deus, e ele quis ser o senhor do seu próprio destino, ele quis ser o senhor da sua história, ele quis ter o controle do bem e do mal. E obviamente que isso deu ruim, fomos expulsos do jardim e consequentemente perdemos o acesso à árvore da vida. A gente lê isso no versículo 24 do capítulo 3. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, uma espada flamejante, um sabre de luz, que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Às margens do rio Eufrates, Adão e Eva gritaram independência e morte. Para entrar no clima. Mas não é isso.
Eles pediram por independência e morte. A partir do momento que eles fizeram essa escolha, eles danificaram o nosso futuro. Aí você pensa assim, né? Poxa, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Eu nem estava lá. Acredite, se você tivesse, faria igual. E você também não estava no Calvário morrendo para salvar a humanidade. Então, é de graça, aproveite. O fato é que desde que saímos então do Jardim do Éden, desde que saímos dessa presença de Deus e perdemos a nossa vocação, graças ao bom Pai, não perdemos algo maravilhoso que Ele nos deu, que foi a sua imagem e a sua semelhança. Mesmo após a queda, o ser humano ainda tem traços da imago Dei, da imagem e semelhança do Criador. Ou seja, a vida continua sendo digna, a vida precisa ser preservada, mas obviamente que junto com a queda vem Caim e Abel, vem o fratricídio, vem o ser humano matando outro ser humano, vem o ser humano escravizando outro ser humano. É o que acontece. Mas Deus chama um povo e quer construir um povo, e a partir de um homem constrói um povo para abençoar todas as nações. Mas o fato é que a gente não pode esquecer disso, porque desde que a humanidade saiu do Éden, ela para lá quer voltar. Só que o problema, e esse é o problema da ciência sem Deus, ela quer construir o seu próprio paraíso, o seu próprio jardim, sem Deus, e isso não é possível. É por isso que mesmo com toda a revolução do iluminismo, o ser humano, estando no controle de tudo, a gente produz guerra. Primeira, segunda grande guerra. Ainda assim as pessoas não percebem que elas não dão conta da própria vida, e que não haverá futuro para a humanidade se ela não estiver em Deus. E não à toa Deus fala de um novo começo, porque essa era que a gente vive aqui, ela está com prazo de validade. Essa era na qual nós vivemos, ela tem um prazo. Só que olha que interessante, ainda que o futuro da humanidade é incerto em certo aspecto, nós temos certeza dos impostos e da morte, como diz o ditado, e estamos lutando para sobreviver. E também estamos correndo atrás da felicidade, né? Porque já que superamos as pestes, as guerras e a fome, bem, o que sobra? Vamos correr atrás da felicidade. Aí é o direito, inclusive, a busca pela felicidade, que é, inclusive, o grande pote de ouro hoje atrás do arco-íris da teologia moderna, que é o quê? A teologia da prosperidade afetiva. Na década de 80, a gente queria um Deus que nos dava dinheiro, agora a gente quer um Deus que nos dê felicidade, porque eu já tenho mais ou menos dinheiro. São as buscas do ser humano atrás da árvore da vida, são as nossas buscas, os nossos anseios, os nossos desejos, querendo voltar para o jardim. Só que, dá para fazer isso sem Deus? Porque Deus, ele é um convidado meio inconveniente. Porque quando a gente põe Deus na vida, Ele muda algumas coisas que a gente não quer, como o pastor Ziel falando aqui, citando Eugene Peterson, a gente é movido pelos desejos, somos afetados. E tudo isso não passa de um desejo de querer voltar para Deus. Klaus Westermann, teólogo do Antigo Testamento, vai dizer que o ser humano foi programado para Deus. E por isso nós temos esse anseio. O problema é que nós queremos um futuro, ansiamos novamente pelo Éden, mas sem o Criador. Porque agora nós queremos decidir o que é bom, o que é mal. A gente não quer alguém externo a nós, nós somos insubmissos. É para onde a humanidade caminha. E é por isso que Deus deu um prazo de validade. É como se Deus dissesse, repito, é como se Deus dissesse: estou dando um espaço para vocês. Estou dando um espaço, mas eu sou o alfa e o ômega, eu sou o eterno. O pastor Davi Lago falou ontem, não tenha medo do futuro, porque Jesus está lá. E não só está lá, como Ele está no passado também, porque Ele é o eterno. Ele é aquele que é, que era, que há de vir. Ele está fora do tempo. Então Ele não está só no futuro, Ele está em tudo, Ele está para fora do tempo. E a coisa linda disso tudo é que nós estamos nessa era que tem um prazo de validade, e nós não podemos pensar no Apocalipse como uma catástrofe. A maioria, 90% dos evangélicos, quando pensam em Apocalipse, até uma galera se assustou porque não está preparado para a trombeta.
A galera pensa em Apocalipse, é tiro, porrada e bomba, destruição. É isso que a gente pensa em Apocalipse. Muitos crentes vão sumir sem deixar explicação, carros vão desgovernar e perder a direção. A igreja de Jesus ninguém mais vai encontrar. Ó, Cassiane ainda tá. É daqui, né? Vou falar baixo. Desculpa, pastor Sidney, pode botar na minha conta essa. Mas a gente pensa no Apocalipse assim, cara, uma coisa muito tiro, porrada e bomba, anticristo, sinal da besta. E é porque agora, ali ó, aquele ali é o anticristo. Olha o anticristo ali, a gente é assim, somos caçadores de sinais da segunda vinda de Jesus. Enquanto que o Apocalipse quer nos tornar manifestantes do sinal da primeira vinda. Nosso objetivo não é ficar, e repito aqui a fala maravilhosa do pastor Ziel, não é ficar preocupado com o nosso futuro, é ficar preocupado com a nossa missão, é apontar para a primeira vinda, na certeza que Ele virá. Mas olha só que interessante, aquele que nos deixou livre para vivermos a nossa vida, não nos deixou também abandonados. Nós não somos deístas, nós acreditamos num Deus presente, e que está com a gente, que já conhece o futuro e está construindo com um povo esse futuro. Ele deixou um povo que o representa na terra. Ele não deixou a humanidade sozinha, sem a sua presença, mas Ele concedeu o Espírito Santo àqueles que pedem, àqueles que buscam, àqueles que se deixam encher pelo Espírito, e Ele tem sim uma embaixada nessa era. Então o Apocalipse para nós não é o fim das coisas, é o início de algo novo. Ir morar o céu não pode ser um escape. O sentimento suicida do crente, vem Jesus, podia vir agora, né Jesus? Jesus podia voltar hoje. É o sentimento suicida do crente. Volta Jesus. Volta Jesus. E para nós não é isso, eu não vou morar no céu. Calma, eu vou explicar. Eu não vou morar no céu, sabe por quê? Porque o céu já veio até mim na pessoa de Jesus Cristo e é mantido por meio de um povo cheio do Espírito. A nova era, eu sei que essa palavra aqui é meio esquisita, mas é que é o termo que a Bíblia usa, né? O novo eon, a nova era já veio, nós somos nova criação, não é nem nova criatura, eu gosto mesmo da tradução, nova criação. A nova criação já está presente nessa era caída, que é o povo de Deus, é a nação de Deus. Por isso que nós então somos responsáveis pela condução do futuro da humanidade. Olha o peso, por quê? Porque nós somos um pedaço do céu na terra. E olha como isso é clichê, mas é muito sério. E por isso que eu não vou morar no céu. Mas Bíblia, e o negócio que vou preparar a morada que Jesus fala? João 17. Até aquela música daquela cantora que é muito legal, né? Vou preparar-vos um lugar, eu irei, esqueci o resto. Nananana, nananana. Essa música é linda, mas a palavra morada ali, ela é uma palavra que seria melhor traduzida como pousada. Vou fazer uma pousada para vocês, uma kitnet, porque a ideia não é ficar lá, andando com Antônio Fagundes em campos de golfe. Novela Viagem, só os velhos pegaram. Novela Viagem era maravilhosa, enfim, esquece. Eu gostava daquele cara mascarado, me identificava com ele. Aí o que acontece? A beleza interna, né? O que acontece? O céu, a gente não é um escape desse mundo aqui. Fui para o céu, graças a Deus, estou aqui. Não, é só um tempo que a gente vai ficar lá até Ele fazer novos céus e nova terra, onde Ele será tudo em todos. Eu chamo do empaçocamento. Teologia do empaçocamento. É quando no livro de Apocalipse a nova Jerusalém desce, é isso. É tudo, não vai mais ter céu, terra. Deus vai ser tudo em todos. Novos céus e nova terra. A gente vai viver aqui com o corpo glorificado. Então nosso objetivo não é um escape, não, é vivermos tudo que o futuro tem para nós. E esse futuro que é na presença de Deus. E por isso que a igreja precisa ter essa consciência. Qual o futuro da humanidade? Não sei, caminhamos a passos largos para a autodestruição. Ok. E o que nós fazemos? A gente é sal da terra, a gente é luz do mundo.
E esses princípios que Jesus fala, iluminar o caminho, o sal, a ideia de temperar, de preservar. O sal era tipo a geladeira da época. É isso que a gente faz. A gente fica segurando o máximo que a gente consegue. Porque essa é a nossa missão. Inclusive, nós já estamos, de alguma forma, no Éden. Porque Jesus Cristo faz de nós o que? Uma nova humanidade. Aquilo que o primeiro Adão estragou, o segundo Adão conserta. Então quem está em Jesus tem acesso à árvore da vida. A árvore que inclusive vai estar no centro da cidade. Apocalipse 22, felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Viveremos para sempre. E mais uma vez repito, o mestre Ziel, essa certeza do futuro modifica o nosso presente. Por isso que o Apocalipse para nós não é terror, não é tiro, porrada, bomba, é o anticristo, é a besta, tá, pode acontecer tudo isso mesmo. Aliás, o anticristo, o pastor Tiago Bates mandou a letra, ele vai enganar o povo muito fácil. O anticristo vai ser fácil, a gente diz, como é que o anticristo vai enganar os crentes, né? Mano, vai ser fácil demais. Vai ser fácil demais. E tudo bem que vai acontecer essas coisas. Eu estou com Jesus, o alfa e o ômega. Eu estou com Deus que não pode ser domesticado. Eu estou com Ele. E isso me dá o quê? Confiança para o futuro, independente de como será esse futuro. Eu estou com Deus. E é claro, eu vou lutar para que ele seja um bom futuro. Eu vou lutar para que ele seja um bom futuro. Vou cuidar das coisas que me cabem cuidar. Por quê? Porque já que nós somos nova criação, para onde nós voltamos? Para o princípio da primeira vocação da humanidade: cultivar e guardar esse jardim. Já que eu sou nova criação, volto para o princípio original de cultivar e guardar. Cuido da natureza, cuido do meu irmão. Onde está o teu irmão? Será perguntado para mim, eu direi, está do meu lado e eu estou cuidando dele. A religião cristã é marcada pelo cuidado, independente do contexto socioeconômico político. A nossa marca é o cuidado, independente de como será o futuro da humanidade. Uma coisa eu tenho certeza: a igreja de Jesus lá estará cuidando dos fracos, dos oprimidos, dos abatidos. A igreja estará lá. Por quê? Porque Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu não quero criar um cristianismo que está preocupado em morar no céu. Eu quero estar num cristianismo que está preocupado em estabelecer, por meio do serviço, o reino de Deus. Eu estou preocupado em fazer parte de uma igreja que ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E é por isso que eu vou repartir o pão, porque o pão não é meu, o pão é nosso. É por isso que eu vou tratar perdão, porque o perdão é nosso. E vou lidar com as tentações que também são nossas. E vou pedir: Senhor, livra-me do maligno, livra-me do mal, porque eu sei que ele vai ter mal todos os dias. Basta cada dia o seu mal. Os tempos são difíceis. Vai esfriar o amor da galera. Não precisa ser o seu, não precisa ser o meu. Vai esfriar. As coisas vão ficar confusas. Cada vez mais caminhamos para confusões. Muitas vozes, muita gente falando em nome de Deus. Por isso, se apegue ao que o irmão que nos antecedeu aqui falou: conheça a palavra, faça barulho a partir dessa palavra. E eu ainda faço um acréscimo, não, por favor, não estou corrigindo, mas eu acrescentaria ainda para ficar ainda mais claro: e conheça a palavra a partir da sua tradição. Isso é importante. Conheça a palavra a partir da sua tradição, porque a gente não lê a Bíblia sem óculos culturais e tradicionais. A tradição é uma coisa importantíssima. E ela nos dá o quê? Segurança e certeza de que eu pertenço a algo muito maior do que eu. Por isso eu não temo o futuro. Eu não temo quem será o presidente da nação, quem será isso ou quem será aquilo. Eu temo pela nossa negligência. Eu temo pela nossa negligência, porque o futuro da humanidade vai ser esquisito. Vai ser esquisito.
mas eu estarei lá para servir. Eu estarei lá para anunciar as maravilhas daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê convicção de que o futuro da humanidade será marcado pela presença da noiva do Cordeiro. O futuro da humanidade será marcada por um povo que serve, por um povo que ama e por isso é conhecido. Em nome de Jesus, amém.